Muito bem, já estamos ao vivo no YouTube. Eu gostaria de agradecer a presença das unidades de Caxias, Passo Fundo e Getúlio Vargas. Boa noite a todas e todos, professores, alunos, a comunidade que nos acompanha pelo YouTube. Um agradecimento especial aqui à Secretaria Municipal de Educação de Getúlio Vargas, que é a nossa convidada de hoje, em virtude da parceria que a Ideal tem com essas prefeituras que foram convidadas essa semana, do PIBID e do Residência Pedagógica, que são dois programas da formação de professores da escola básica em parceria com o governo federal. E muito obrigado, então, pela presença de vocês. Vocês podem ir comentando lá no chat do YouTube, perguntas, enfim, botando lá os comentários. Depois eu posso ir trazendo aqui para a discussão. Lembrando que as inscrições para a palestra podem ser feitas lá na descrição do canal do YouTube, está lá o link. Agradecer o DCE pela parceria e hoje a gente encerra com chave de ouro, eu diria aqui com a prof. Ana Rosemary, a semana específica da pedagogia. A partir de amanhã, todos os cursos vão poder acompanhar a live pelo canal da Unideal do YouTube, a palestra do Felipe Borba, que é uma palestra aí bem interessante também. E eu gostaria de dizer que foi uma experiência muito bacana essa semana, foi muito boa, eu aprendi muita coisa e depois a gente pode discutir mais algumas questões. Prof. Ana Rosemary Cunha, vou lhe apresentar. Primeiro eu quero te agradecer assim de coração, porque eu te admiro muito, tu ter aceitado. A professora Ana Rosemary Cunha é pedagoga da Educação Especial para Deficientes Mentais pela PUC-RS, psicopedagoga clínica e institucional pela FAPA, mestre em Educação pela PUC do Rio Grande do Sul. Atualmente é estatutária da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e também professora visitante em curso de pós-graduação em Educação Inclusiva da PUC, Rio Grande do Sul, e Unicinos. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação especial, atuando principalmente nos seguintes temas: inclusão, aprendizagem, escola, família e atendimento educacional especializado. Também atua em assessorias e palestras a municípios no programa União Faz a Vida, com a temática da educação inclusiva, educação especial e seus subtemas, que foi por aí que eu tive contato com a prof. Ana Rosemary. Exato. E também já veio para dar aula aqui na pós de atendimento educacional especializado na Unideal. Prof. Ana, sinta-se à vontade e qualquer coisa nos avise. Tá bem. Então, boa noite a todas e todos. Muito obrigada pelo convite, Adriel. Assim que eu recebi o e-mail do Adriel me convidando, de pronto eu aceitei em função, ou melhor, em razão da acolhida afetuosa que tu fizeste para mim quando eu estive ali em Getúlio Vargas, trabalhando com aquela turma do pós, né? Foi muito bem recebida, atendida, inclusive pela turma, então, daquele pós. Então, sim, é muito bom poder voltar de alguma forma, ainda que não presencial, mas estarmos em contato e colaborando. E colaborando principalmente com uma turma de pedagogia, que é também de onde eu venho, né? Minha primeira formação acadêmica foi o magistério, e a minha segunda formação por escolha foi a pedagogia e educação especial. Escolha é essa, mais de 30 anos, né? São 32 anos de formada em pedagogia e educação especial, e é uma escolha que, se eu tivesse que refazer o meu caminho profissional, eu começaria também com a pedagogia, porque a pedagogia, para mim, foi um encontro daquilo que eu pensava enquanto o que é ser professora e trabalhar a docência, não somente no dar aula para os alunos, mas entender da dinâmica do que é essa docência mesmo, né? Então, colegas que estão aqui assistindo, eu espero poder agregar algum conhecimento
na vida de vocês, trazer alguns elementos que a gente vai abrir para a conversa, né, com certeza, até porque são as conversas a parte mais interessante sempre, porque faz a gente repensar, né, e faz a gente se movimentar um pouco, assim, para poder elucidar alguma questão que possa estar um pouco mais atravancada e faz a gente revisitar. Eu digo para vocês que nós que somos palestrantes, e vocês talvez alguns também sejam, cada momento de formação, de encontro com grupos, é um momento que a gente revisita conceitos, porque a gente tem que estudar, a gente tem que organizar o que a gente vai fazer, né? E aí, no meu caso, lá venho eu com as minhas fichinhas, né, de fichário, organizando aqui a minha rota de trabalho, assim, e isso é consequência da pedagogia, ter essa didática, o que vai ser ensinado, como, qual é a tua rota de trabalho, para quê, o que vai seguindo, né? Quais são os encadeamentos que a gente vai podendo fazer, tudo isso para dizer, eu gosto muito da pedagogia, tá, gente? Eu gosto muito da pedagogia. Ontem eu estava comentando com o Adriel e os colegas, um pouquinho antes de começar, eu assisti a fala da Heloísa, adorei. Vou trazer uns 2 elementos da fala dela aqui, porque eu acho que eles foram, nossa, assim, uma chave, eles foram muito pontuais, muito exatos em alguns itens que é de trabalhar com a inclusão. Então, vou aproveitar um pouquinho, até ontem eu escrevi ali no comentário, né, para a Heloísa, amanhã eu vou falar um pouquinho de algumas coisas, vou continuar falando, e não é nada, nenhuma crítica, é só um agregar e mostrar também para vocês alguns pontos de coincidência aí. Bom, e aí eu venho para falar, então, de educação especial, né, uma formação, assim, que eu tenho trabalhado com educação especial nesses últimos 30 anos da minha vida, quase me aposentando pela Prefeitura de Porto Alegre, enquanto professora, eu era vice-diretora de uma escola especial aqui em Porto Alegre, né, trabalhei como professora de sala de recursos, trabalhei como professora de anos iniciais, a gente trabalha bastante, né? Que eu acho também que faz uma diferença quando a gente pode vir e conversar com outras pessoas, é a gente ter também circulado em vários lugares, conhecer mesmo, não é só algo superficial, é conhecer o que acontece ali dentro da sala dos professores, no pátio, na hora da entrada, na hora da saída, conversar com a família, atender aquele estudante, né? Tu ter o teu atendimento interrompido de alguma forma, porque adentro na sala, alguma situação muito urgente, seja por algum colega ou algum estudante. Então, assim, uma visão do que é esse lugar de ser escola, inclusive na educação infantil, que eu também fui professora em educação infantil, eu vou poder trazer para vocês algumas coisas, então, que eu espero que, apesar de serem lugares diferentes, lugares geográficos, mas tem alguns pontos de coincidência aí também daquilo que a gente vive enquanto professores, né? Se alguém aqui ainda não trabalha direto com educação, mas está num curso porque pretende já trabalhar com isso, vai aproximando, vai vendo assim que lugar é esse. É um lugar muito louco, mas é maravilhosamente divertido. É um lugar muito bom de estar. Eu costumo dizer, né? Nós, professores, nós somos aquelas pessoas muito malucas pela escola, porque a gente teve a oportunidade de sair e a gente voltou, né? Porque muita gente sai, conclui a sua formação e sai da escola. Depois só volta em função dos filhos ou netos, né? E a gente que trabalha com educação, a gente quis voltar. Esse lugar foi tão bom para nós que a gente foi lá e voltou. A gente fez toda a formação e volta e fica dentro do colégio. A gente pode reclamar de algumas coisas, mas a gente não troca essa profissão por nada. No meu caso, eu não troco a docência, eu ser professora. Não há outra coisa, talvez, que me trouxesse tanta identidade da Ana Rosemary, que fala com vocês, do que ser professora. Bueno, então isso é só para fazer um quê de apresentação. Eu vou compartilhar com vocês agora um videozinho, um vídeo de 5 minutos, e a gente vai, a partir dele, conversar algumas coisas então, certo? Então, só para situar, nós combinamos, eu e o Adriel, que eu falaria um tantinho, uns 40, 50 minutos, né, Adriel? E depois a gente abriria para conversar. Então, eu vou seguir isso. Anotem bem as perguntas de vocês ou comentários, né, para a gente poder ir explorando. Então, assim, acho que a partir do float, né, algumas considerações, eu convido a gente a fazer, né, eu fazendo junto com vocês essas considerações. Em primeiro lugar, assim, porque o garotinho mostra algo que parecia de um comum, e aí pensar, relacionar o nosso trabalho, quem já está trabalhando com educação, ou quem ainda não está, mas entender um pouco como é que a coisa funciona, nós com a nossa turma.
Nós temos uma turma e de números variados aí de estudantes participando dessa turma, e num princípio parece tudo bem, né? Ali como pai, com ele, brincando ali, apresentando ao garotinho algumas experiências de vida importantes, a brincadeira, o estar, o assoprar a florzinha, o experimentar, né? Porque a aprendizagem e a pessoa público-alvo da educação especial precisa passar pelas situações de experimentação, de vivências pedagógicas. Tem trabalho para ela, tem o que ensinar, porque ela tem muito o que aprender. Ela é uma pessoa que tanto aprende quanto qualquer outra, mas ela tem algumas características muito peculiares, de acordo com a sua condição de pessoa com deficiência. O nome da nossa live é Educação Especial e Inclusiva, Fazendo e Aprendendo. Eu posso imaginar que, num certo momento, a gente tem um receio, porque quando a gente sai daquela apresentação inicial, e todos nós passamos por isso, a gente parece que está meio preso ainda àquela apresentação inicial lá de março, né, fevereiro e março, porque depois o mundo tomou um outro rumo, e nós estamos hoje em atividades remotas, mas de um jeito de vincularmos aos alunos muito diferenciado. Mas voltando para aquele padrão mais conhecido do que é aprendizagem, ensinagem, desenvolvimento do estudante e o nosso também, nós temos ali, então, à nossa frente uma turma e daqui a pouco algumas coisas começam a mostrar que são diferentes. Bom, que aquele estudante, aqueles estudantes, aquelas, têm algumas coisas diferentes. E aí, um pouco aquilo que o pai fez, né? O gurizinho vai e voa, e o pai até fica meio encantado um pouco no início. E daqui a pouco ele se dá conta da estranheza que pode ser aquilo, vai lá e segura o garoto e entra para a sala de aula. Então, tem coisas da educação, num todo, que nos fascinam. Eu penso que quem decidiu trabalhar com educação, de ser professor, é porque gosta de se encantar pela maravilha que é o ser humano. Porque ninguém vem com livro de receita, ninguém vem com manual, quando muito um pai e uma mãe que conseguem falar sobre esse filho desde um pouco antes do seu nascimento. Mas fora aqueles relatos que são contados por pessoas e não por aquela criança não vai contar como é que era a vida dela com 1 ano de idade. Ela não tem esse repertório, né, ali de memória para poder contar, para poder significar as coisas. Então, essas crianças que chegam para nós e a gente, naquela interação com elas, tomara que vocês sempre se surpreendam com os educandos de vocês, sejam com os bebês ou com as crianças mais velhas, com os jovens, porque trabalhar com as pessoas é encantamento. Creio aqui que o Adriel me convidou por alguma coisa que ele viu em mim, que viu que poderia auxiliar, tem algo aí que nos motiva a estar próximos, e assim como a minha resposta também foi. Trabalhar com a educação é ter o tempo todo a grande questão do encantamento e do fazer mais, e de mostrar outras coisas, e de apresentar um mundo muito bacana, da educação infantil ao ensino médio e ensino universitário. Nós queremos trazer alguns conhecimentos historicamente construídos por outros e não só por nós, e a gente conta isso de um jeito muito nosso. Nós temos caixas de jogos, nós temos repertórios de teatro, nós temos várias linguagens para apresentar, e nisso tudo queremos estudantes público-alvo da educação especial. Talvez algumas de vocês, alguns, não tenham tido colegas com deficiência no seu tempo de ensino fundamental, primeira série, né? Aqui, acho que todos aqui ainda são do tempo da primeira série, segunda série, né? Ainda não tenho aqui, eu acho, alguns que tenham vindo dos anos já. Mas, bem, ali, para alguns faz pouco tempo, talvez uns 10 anos, 15, isso, mas ali nós não tínhamos colegas da educação especial como o volume que vocês já têm ou virão a ter de estudantes com deficiências com vocês. E isso sendo muito escancarado, isso sendo muito dito, porque num passado não se falava a respeito. As pessoas murmuravam, as pessoas escondiam, era vergonhoso ter uma criança com deficiência na família, era algo vexatório, não era algo tranquilo, era um tanto constrangedor.
E aí, isso que o pai do garotinho passa, ali de se dar conta que aquele filho voa, e os nossos alunos não irão voar fisicamente, mas estarão voando de um jeito, porque eles estão no mundo, eles estarão numa sintonia muito sua. Porque é por isso que eles são o público-alvo da educação especial. Se eles tivessem um desempenho tão regular e tão comum como os demais, não seriam o público-alvo da educação especial, não precisariam dos nossos apoios e nem dos nossos estudos específicos. Seja porque precisam de uma caneta com engrossador, seja porque precisam de um mouse adaptado, que não é na tecla, ali no dedo, rolando a rodinha do mouse, mas um mouse que tu aciona com a cabeça, ou numa ponteira na boca, numa ponteira na testa, ou porque precisa de uma adaptação muito mais intensa enquanto conhecimentos que a gente vai apresentar. Vocês viram ali que daqui a pouco o pai, então, entra para dentro de casa e, além de ter se escondido, ainda recebe os olhares estranhos das pessoas. E aí, uma das considerações que eu convido vocês a fazer é: por que nos aproximamos das pessoas? É uma resposta muito nossa, isso não depende dos outros, não. Termos, enquanto pessoas que trabalham com educação, e uma vez que a educação hoje, ela pauta a educação inclusiva, não tem como fugir, nem devem, porque se alguém vai fugir da educação inclusiva, tem que fugir da docência, tem que fugir da profissão que é ser professor ou professora. Porque ser professor e ser professora é trabalhar com qualquer diversidade. A minha, por exemplo, eu sinalizo para vocês, eu apresento para vocês destacadamente que eu sou uma pessoa negra. Então, eu tenho que pensar na diversidade, por exemplo, da etnia, da cultura afro, de entender algumas manifestações. Não vou copiar, mas eu vou respeitar. Eu vou entender que o samba não é só do povo negro. O samba é música, mas sim foi trazida pelo povo negro, lá atrás, quando lá nos seus quilombos, nas suas senzalas, era a única forma de expressar-se, porque nem os seus nomes eles tinham mais. Eram destituídos da sua identidade nominal. E aquilo tem coisas que ninguém nos tira, que é a nossa experiência de vida. É um corpo que balança, é um pé que tamborila, é uma emoção que nos toca. Se não for por uma questão étnica, a minha é negra, nós vamos ter judeus, nós vamos ter os alemães, os italianos, os mestiços, os indígenas. Nós vamos pensar na diversidade de gênero. Nós vamos ter os homos, os héteros, os trans, os LGBTQ, e tem mais uma letra que eu esqueci, e entender que isso compõe a sociedade da escola. A escola tem que estar aberta, tem que saudar, tem que valorizar, tem que poder falar, porque então é uma escola inclusiva. Então, se alguém acha que não pode se aproximar dos princípios inclusivos, tem que largar a escola de mão. Quando vocês ouvirem de alguém, de algum colega, que ela não está ali para ser inclusiva, convidem essa pessoa a fazer algumas reflexões. Nós somos pessoas de inclusão o tempo todo. Eu me colocando com vocês, vocês comigo, eu tentando entender o que vocês vão estar me perguntando daqui a pouco, para aproximar os nossos saberes, porque eu não sei mais. Eu sei algumas coisas, mas tudo que eu vou sabendo, eu vou aprimorando na troca com vocês, dos espaços que a gente circula. Nós somos resultados das nossas experiências de vida pessoal e profissional. Elas não são descoladas. E aí pensar essa escola inclusiva, aqui, fazendo o recorte da inclusão enquanto condição de deficiência, é pensar que essas pessoas têm que chegar, sim, na escola. Porque antes a escola não lhe acolhia. Como eu disse, vocês não estudaram. Aqui, se nós tivermos 10, 20, 30, 40 pessoas, 1/10 não estudou com pessoa com deficiência. Nem 1/10. Sempre é muito raro, mas para a geração que nós estamos formando agora, elas vão ter outras coisas para dizer. Nós estamos dizendo coisas, e nós somos também ali produtos dentro da escola, enquanto profissionais, nós também trazemos essa herança de quem não trabalhou, de quem não viu o garotinho voar, de quem não entendeu aquele outro mundo, aquele outro jeito de ser. Compartilhando a minha experiência com vocês, eu estudei a vida toda numa escola pública.
Eu sou gaúcha de Porto Alegre, então sempre morando aqui, né? E a minha escola de ensino fundamental, é a Escola Coronel Afonso Emílio Massot, pertinho ali da Ipiranga, o Emílio Massot tinha uma classe especial. E essa classe especial do Emílio Massot ficava no prédio administrativo, que já é uma diferença. As salas de aula, as demais, ficavam nos pavilhões de aula. A turma da classe especial ficava no pavilhão administrativo. Porque eu tenho 53 anos, então eu sou de um tempo em que a gente, para transitar no pavilhão administrativo, era só convite, ou um convite muito positivo, ou um convite nem tão positivo assim, né? Num geral, a gente se escapava do pavilhão administrativo. Eu sou do tempo que tinha médico dentro do colégio que media nossa altura, nosso peso, olhava nossos dentes e fazia avaliação oftalmológica. Bom, e naquele tempo, os colegas da classe especial ficavam lá longe. A gente não passeava com eles, tinha passeio da escola, a gente não passeava. Nós não tínhamos o intervalo com eles estavam em outro lugar, eles ou estavam brincando conosco no intervalo. Eles não faziam o lanche conosco, então a gente não via. A gente sabia que tinha. E alguns professores nos ameaçavam de vez em quando, diziam assim, já sabe, né? Se tu não te comportar, se tu não aprender, tem uma sala para ti, que era a temerosa sala da classe especial. Então, a gente não via os meninos voadores, vocês me entendem? Esses garotinhos de um mundo, de uma peculiaridade muito sua, a gente não via. Agora a gente vê e se desafia a participar, a trabalhar com eles. E aí o pai do garotinho corre e se esconde dentro de casa. E foi quando eu disse para vocês, por que nós nos aproximamos das pessoas? Porque vocês, educadoras que já são educadoras, que estão sendo educadores, o que os leva a se aproximar das pessoas? Quando a gente está na direção delas, estamos interagindo, mediando, o que vocês pensam a respeito delas? E aí, agora falando do público-alvo da educação especial, pessoas com deficiência sensorial, são cegas, têm baixa visão, são surdas, têm perda auditivas, são surdas cegas, pessoas com deficiência intelectual, pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência múltipla, têm duas deficiências no corpo, pessoas com transtorno do espectro autista, pessoas com altas habilidades de superdotação. Quando vocês estão ali, ainda que não saibam bem o que é que ela tem, o que as leva, o que leva cada um e uma de vocês a se aproximar das pessoas? Qual é a curiosidade? Qual é o interesse? Porque tem interesse, quando a gente se aproxima de alguém, a gente quer alguma coisa. Então, uma primeira reflexão é, nós temos que nos aproximar. Nós temos que estar com elas também, porque elas compõem a turma. A questão é que vocês têm 25 estudantes e 3 de inclusão. Vocês têm 28 estudantes e 1 de inclusão da educação especial. Vocês não têm 28 estudantes e depois os outros. Vocês têm toda uma turma. Ou seja, a turma de vocês não pode ser composta por... Eu tenho 20 estudantes e 3 de inclusão. Não, porque a turma de vocês é composta por 28, 25, 32, 35 estudantes. 15, 12. E aí vocês terão uma diversidade. E vocês precisam olhar para isso, que é para não ter que se trancar na sala de aula. Que é para não chegar ao fim do dia dizendo como o dia é pesado ou cansativo, porque vocês têm aquele estudante da educação especial. A vida não é fácil. Trabalhar com crianças, com jovens, com bebês, não é fácil. Só que nós fizemos uma escolha. Nós quisemos trabalhar com a educação. E ninguém nos prometeu, ninguém apresentou um contrato dizendo que essas pessoas dessa diversidade não estariam. Isso seria uma grande mentira, é um grande engano. Aqui no Rio Grande do Sul, as escolas privadas, por muito tempo, conseguiam barrar
a chegada de estudantes com deficiência nas salas de aula, alegando que não tinham condições de dar conta. Ou, quando achavam que até poderiam matricular as crianças, deveriam cobrar dos pais a mais na matrícula, que nunca foi barata. Mas a escola privada se permitia cobrar um pouco mais para dizer que então poderia incluir. E nós temos hoje algo muito diferente, que é uma CONAI que aconteceu há anos atrás, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e um Ministério Público atuante no Rio Grande do Sul. Eu acompanho bastante, então eu fico muito à vontade para dizer isso, olhando, verificando, analisando como estão os processos inclusivos para o público-alvo da educação especial, na escola pública e na escola privada. Ela tem que ser igualitária. Não pode ter diferença. E aí vocês também vão ver nas escolas de vocês esse número muito grande de estudantes. E ter tudo isso, eu digo para vocês que é para evitar cada vez mais a estranheza. Porque lá atrás, no nosso tempo, nós com 10, 9, 12 anos, quando a gente não via essas pessoas sendo nossas colegas salas de aula, como será que essa pauta chegava para nós? E aí também tem um exercício, a gente se aproximava dessas crianças, nós éramos crianças também. Nós nos aproximávamos delas, alguns sim, a maioria não. Hoje, nós que fomos criança e nós somos hoje adultos, frutos da nossa infância. O que foi que nós fizemos ali atrás com as pessoas da educação especial, no reconhecimento e na convivência. E quanto mais a gente não fez, mais estranho parece. Parece essa interação com o público-alvo da educação especial. Por isso que eu digo para vocês, por que a gente se aproxima? Qual é o nosso interesse? O que é que a gente quer? A gente quer entender ou a gente quer colocar um post-it nela? Ficar colocando rótulos. Post-it na ideia, né? Tu bota ali, porque um post-it nunca é para escrever um texto. O post-it vem para a gente escrever uma palavrinha ali, algo que, né, aviva a nossa memória, e a gente bota ali na tela do notebook, na mesa, no caderno, na capa do caderno. Lembretes. Por que será que a gente se aproxima da pessoa? Para colocar post-it nela? Classificatórios? A gente quer interagir com aquela criança? A gente quer entender que voo é esse que ela faz? Logo em seguida, e pensar essa aproximação é falar da solidão. O pai se sentiu só, o pai aparece o interior da casa, mais lúgubre, né? Pouca iluminação, e o garotinho lá, escrevendo no teto. E até que o pai vai e bota uma corda no guri. E dá para a gente entender, da maneira física, como o pai se mostra ali, de um certo desleixo, um certo abandono, um certo cansaço. O que vocês estão fazendo com a experiência de ter, neste ano, no ano passado, ou o que vocês farão com a possibilidade de ter com vocês um estudante de educação especial? Quando eu e o Adriel pensamos o nome fazendo e aprendendo, é porque a gente vai aprendendo a fazer. Não há livro que a gente leia que traduza na íntegra o que é essa experiência. Não, porque vai ser exatamente no movimento que vocês terão de interagir com as pessoas, na boa curiosidade de entender, mas como é que é isso mesmo? Por que faz dessa forma? Como é que consegue fazer isso? Porque eles conseguem muita coisa. E digo isso para você, sendo professora de escola especial, fui professora de AEE, professora de turma comum e funções de gestão em escola, coordenação pedagógica, direção de escola. E sempre me coloquei muito no fazer junto com os professores, fosse eu o cargo que eu tivesse, e convidando as pessoas a vir. A educação especial, ela se abre para o mundo, porque as pessoas são do mundo, elas não são de uma profissional, elas não são de um serviço, elas são da vida. Se a gente educa as pessoas para a vida, essa pessoa público-alvo da educação especial também é para a vida.
porque ela também tem como viver do seu jeito peculiar e cabe a nós acessá-la. Não é ela fazendo um esforço unilateral de estar nesse lugar ou de tentar nos acessar, porque quem tem repertório acadêmico e formação somos nós. Então, o compromisso é nosso de ir lá, ouvir as lives que tem, ler os livros, conversar com quem está fazendo, abrirmos as nossas possibilidades de aprendizagem, conversar com o colega, por mais estranho que vocês achem, que aquela pessoa, como é que ela consegue fazer isso? Vamos ali, vamos conversar com ela. Algo que acontece geralmente na passagem dos anos iniciais para os anos finais do ensino fundamental é aquele grupo de professores do 6º ano em diante olha para o estudante da educação especial e diz assim: meu Deus do céu, como é que deixaram essa criança, esse guri chegar assim aqui no 6º ano? Não está alfabetizado, não sabe nada. Como é que deixaram passar? E aí é muito curioso que, na maioria das vezes, são estudantes que estão na mesma escola há anos. Eles fizeram os anos iniciais nessa escola que o grupo de professores, então, daquele ano, reclama. O que isso mostra? Que alguém não se aproximou de alguém aí. Faltou uma interlocução dessa mesma escola, dos professores dos anos iniciais, falando com os colegas dos anos finais. Porque não é obrigatório ter formação em educação especial. Não, não é isso. Agora, a capacitação, sim, está na lei. A LDB, no capítulo 5, que é o capítulo da educação especial, e se vocês não leram, deem uma lida, o capítulo 5 da educação especial. Se vocês ainda não leram a Lei Brasileira de Inclusão 2015, leiam, se aproximem desses documentos que ajudam a entender, mas não explicam tudo, porque quem vai explicar serão vocês, na interação de vocês com os estudantes que vocês têm, entendendo por que vocês estão se aproximando. Vocês se sentem sós nessa trajetória? O trabalho às vezes fica mais pesado? Ninguém dialoga com vocês? Qual é o movimento que vocês têm feito de querer dialogar com os outros? O que é que vocês estão produzindo de conhecimento e que, mesmo sem ter a certeza que está tudo ótimo, a gente abre a porta e chama, convoca coordenação pedagógica, orientação, direção da escola, porque o compromisso da inclusão não é de cada uma e um de vocês que estão assistindo, não é. O compromisso da inclusão é da escola. Então, a partir do momento que a matrícula é feita, nós temos que fazer esse exercício de assumir a inclusão juntos. Tem serviços específicos para qualificar a inclusão dentro da escola? Tem, que é o AEE, o Atendimento Educacional Especializado. Tem. Se não existe o AEE ainda, não é terra arrasada. Se ainda não temos o AEE, teremos sim algumas falhas no processo. Mas tem muito para se fazer, porque nós vamos ter que lembrar que nós também temos um tempo em que não tinha AEE. Mas também não tinha tanta capacitação em serviço. Não tinha tanta conversa sobre inclusão, sobre educação especial. Hoje tem. Eu me formei num tempo, eu sou formanda da turma de 88 da PUC, século passado, né? Sou jurássica. Mas naquele tempo, era claro, os alunos ou estavam nos lares, por exemplo, a Casa Menino Jesus de Praga, ou o Lar Santo Antônio do Excepcional, que é aqui em Porto Alegre, ou elas estavam em escolas especial ou APAE, ou elas estavam nas classes especiais, que era o máximo de diversidade que se via. Porém, falei para vocês onde é que estava a classe especial da minha escola. Num canto, sem interação com os outros. Claro que eu entendo que a educação infantil tem recreio diferente, passeio diferente dos outros anos. Mas em sendo jovens com 12 anos, porque era a faixa etária da classe especial, era de 10 a 12 anos. Eles não estavam conosco. Eles estavam num outro lugar fazendo, sei lá, eu que... Não, eu até sei o que é, mas assim... Hoje eu sei porque eu sou uma profissional e fui estudar, mas naquele tempo a gente não sabia o que era. Então, essa solidão que o pai do garotinho sente, que se esconde,
A solidão que, porventura, vocês possam ter sentido, porque mais ninguém queria falar com vocês, porque vocês bateram em muitas portas querendo entender e as portas não abriram e vocês tiveram que ir sós, que vocês têm força para mudar isso. E eu digo para vocês que a força está no argumento técnico, porque nós somos profissionais. Não é voluntariado. Vocês não estão na escola para fazer voluntariado. Ou seja, vocês têm deveres e têm direitos, vocês têm salário, vocês têm turma, vocês têm planos a cumprir. Alguém tem deveres com vocês também. Então, vocês se arguírem de argumentos técnicos. Por isso que eu convoco vocês a ler um pouco mais os documentos que legislam a educação especial. Porque quando a gente não sabe, colegas, algumas áreas específicas da educação especial, qualquer um vem e fala mais alto que nós e parece que sabe tudo e nem sempre é assim. E vocês estão vivendo um tempo, eu junto com vocês, estamos vivendo um tempo em que cada vez mais qualquer um fala de educação, qualquer um. Tudo bem, as pessoas podem comentar, agora vir teorizar e vir discutir conosco o dia a dia de sala de aula, opa, como assim? E não é só em educação, nós estamos vivendo uma pandemia no Brasil, que se está desse jeito é porque algumas falas técnicas não foram devidamente ouvidas, não foram devidamente saudadas e atendidas. Ponto. Voltando para a educação, vocês precisam, porque vocês são ali protagonistas inclusivas e inclusivos. Vocês estão vivendo essa experiência agora. O estudante é da turma de vocês. Vocês querem fazer o seu melhor. Então, se argumentem, tragam para a discussão, para uma roda de conversa, para uma solicitação de, ao invés daquele horário da reunião, ser absorvido pelo chá de fralda de alguém, ao invés daquele horário da reunião, ser absorvido por alguma discussão muito incipiente. Pessoal, quando é que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a inclusão? Porque, olha só, nós temos estudantes aqui no colégio, e como é que a gente vai fazer para melhorar? Não é para dizer que a gente não quer, porque isso não é possível. Primeiro, porque a educação é para todos. Então, não é para nos queixarmos que eles estão. Não caiam nessa cilada. Porque se vocês começam a se queixar, as pessoas levantam armaduras contra o que vocês vão dizer. Se coloquem como protagonistas inclusivos, que querem o melhor e que o que tem ainda não basta. Eu sei que não vai mudar do dia para a noite, que não é numa conversa do agora que a gente vai mudar o que a gente está fazendo, mas nós vamos estar falando sobre o assunto. E vocês sabem, e aí falando desse Brasil onde nós habitamos, esse lugar que nós temos, das políticas públicas como são, vocês sabem que precisamos falar muito e trazer muita coisa para ser validado. Se nós não trouxermos, outras pessoas falarão a respeito sem conhecimento de causa. E não é possível que vocês, pedagogos em formação, educadores talvez que já sejam, não é possível que vocês não tenham o que dizer, que vocês não tenham que ser validados. Então, fica a dica, hashtag fica a dica, argumentem, se apropriem, não para se queixar, mas para validar o momento que vocês estão vivendo. Pausa para a água. Porque quando a gente for falar com os nossos interlocutores, por que nos aproximamos, logo em seguida, nós vamos ter que falar como que a gente se aproxima. O pai ali amarrou uma corda, porque era o jeito que ele conseguia interagir. Nós vivemos numa era em que não se amarra mais, porque a gente sabe das amarras que foram feitas no passado. A gente sabe da palmatória. A gente sabe do ficar atrás da porta, ajoelhado sobre os grãos de milho. A gente sabe disso. Muitos dos pais de vocês passaram por isso. Principalmente em lógicas de colégio interno. A minha mãe é uma pessoa que estudou em colégio interno. E não indo tão longe, um pouco mais recente, a gente sabe daquela tal lógica da cadeirinha do pensamento.
Da onde que é cadeirinha do pensamento, gente? Então, é isso que eu trago. São as amarras, entendem? Que a gente faz. Porque quando a gente não sabe o que fazer, a gente cai num lugar muito comum de repetir coisas que não transformam, que não modificam o comportamento, que não melhoram. Só que o comportamento, para ser melhorado, para ser modificado e para ele crescer, ele precisa da interação e da mediação de um adulto. A cadeirinha do pensamento é uma falácia, porque a pessoa fica sentada lá naquele canto, ruminando o que é que ela fez, se embravecendo, chorando, indiferente. E aí alguém terá dito, senta ali e pensa sobre o que tu fez. Se ela fez, é porque ela só sabe pensar daquela forma o que ela fez. Ela não tem como pensar diferente. Então, ela precisa de nós. O estudante público-alvo da educação especial precisa sistematicamente da mediação do adulto. Eu não estou dizendo que na sala de aula nós daríamos aula particular para o estudante público-alvo da educação especial. Não é só lançarmos o nosso olhar para ele, pessoa com TEA, com deficiência intelectual, com deficiência múltipla, com deficiência sensorial. Não, não é isso. Mas nós temos que olhar, porque muitas vezes o que mais acontece, e eu falo isso que eu digo para vocês, de um lugar, de uma pessoa que entra em sala de aula muito para poder fazer esse trabalho que eu faço com vocês. Eu vejo aquele olhar que atravessa do que é que eu estou falando, quantas vezes um estudante da educação especial, na sala de aula, levanta a mão, a professora, os professores perguntam, fazem, apresentam alguma coisa, e aquele estudante levanta a mão, que ele quer colaborar. Só que o professor, a professora, já se colocando num lugar de saber que dali não vem quase nada produtivo, o professor atravessa o olhar sobre aquela pessoa e olha lá atrás. E diz assim para aquele outro estudante, que talvez nem tenha levantado a mão, mas e tu? E nomeia o outro estudante. O que tu acha? E aquele estudante público-alvo da educação especial ficou lá parado. E eu vi muito isso acontecer. E quando eu estava nas salas de aula vendo isso acontecer, era exatamente porque havia uma queixa docente de que aquele estudante não aprendia. E aí lá ia eu, técnica em educação especial que sou, olhar a dinâmica da aprendizagem. Né? O Adriel me apresentou, eu sou psicopedagoga também, então eu ia para fazer esse olhar institucional. E aí, qual é a minha resposta frente a isso? Mas a pessoa não vai aprender se tu não media com ela, se tu não dá oportunidade para ela, se tu desautoriza ela na sua fala, nem dando a oportunidade da voz, como é que ela vai aprender? E aí a resposta era, mas é porque sempre falo umas coisas furadas, ou coisas do gênero, tá, colegas? Sim, mas e aí? Se a pessoa fala coisas furadas, a quem é que cabe dar qualidade para aquela fala? A quem é que cabe fazer a mediação e ressignificar aquilo que a criança, o jovem está querendo dizer? A quem é que cabe fazer os links? Então, se esse nosso momento agora é fazendo e aprendendo, nós temos que aprender a fazer a mediação. A ir ao encontro daquela criança, daquele jovem, que sim, talvez tenha uma defasagem importante entre o que nós estamos trabalhando agora, enquanto biologia do 7º ano, para uma pessoa que mal consegue escrever um nome que tem 3 letras. Tu está falando da física para um sujeito que está ali, tem que pegar a caneta para fazer um cálculo de 2 mais 1. Ok, mas ele, apesar de não ter essa expertise matemática, esse conceito lógico matemático que vai ajudar depois ali na física, tem elementos que vão aparecer ali que é a física, ou de pensar uma equação de 2º grau, x mais y é igual a xy. Oi? Foi fácil para cada um e uma de vocês, o x mais y? E quando muda de lado, muda o positivo ou o negativo? Ou inverte a operação? Se era multiplicação, fica divisão. Quem é que inventou isso, gente? Quem é que trouxe isso? Cadê a coisa concreta disso aí?
Mas eu não estou invalidando, porque se eu estou aqui é porque eu tive que passar por isso também. Tem importância, tem relevância. Só que nós, tendo os estudantes público-alvo da educação especial, nós vamos ter que aproximar, sair da estranheza, que é o que o pai sentia ali com ele. O pai amarra e só sabe caminhar com ele na rua, se escondendo dos outros, ficando atrás do carro, colocando uma pedra dentro da mochila para ele não voar. Nós estamos amarrando as crianças, estamos colocando na cadeira do pensamento, estamos deixando a sua experiência de aprendizagem invisível, porque ela levanta a mão e a gente não deixa ela falar. Porque pensem bem qual é a lógica. Se esse estudante ou esses querem falar e mal começam a falar e a gente está fulano, não é disso, olha só. E a gente vai e reapresenta o contexto, porque os outros querem aprender. Todo mundo quer aprender. Todo mundo quer. E nós vamos ensinar a todos. Ou a gente desqualifica esse estudante e aí cria o consenso na turma de que aquele colega, vamos pensar que se fosse eu, a Ana, a estudante com deficiência da turma de vocês. Eu, Ana, quero falar. Eu, Ana, começo a falar gaguejando. E vou dizer uma coisa para vocês que não é mais segredo para ninguém. Eu era uma aluna gaga. Eu entrei no magistério e gaguejei. E me convidaram a sair do magistério, porque a diretora da escola disse para minha mãe que lá o colégio tinha a tradição de formar professoras com muita nota boa, com muita competência, e eu, gaga, não poderia ser professora. Então, dessas marcas que a gente traz, das coisas que a gente viveu, das coisas que a gente ouviu, ou que a gente viu, como é que a gente está se colocando? Nas amarras, nas tramas que impedem o crescimento, ou a gente está tentando desamarrar? A gente está se aproximando porque a gente acha que é possível. A gente vai lá e experimenta de um outro jeito. A gente inventou um jeito. Nós inventamos um jeito agora. Estamos vivendo um tempo de inclusão mundial, total. Total. O globo terrestre todo está se incluindo, porque ninguém sabia que viria isso a partir de dezembro do ano passado e para nós, março deste ano. Ninguém, não estava escrito. Nós não tivemos em quem nos apoiar e aprender olhando para a experiência alheia. O que a experiência alheia está dizendo agora? Que a França está voltando com o lockdown, que a Espanha teve que rever, que o Oriente está tendo que rever o que está fazendo. Mas nós estamos aqui, Rio Grande do Sul, então, e para fora, se nós temos outras pessoas para fora do Rio Grande do Sul, estamos vendo que nós temos aí pretensões de abre tudo e deu, já passou. Bom, mas eu digo que nós estamos todos numa inclusão enorme, porque a gente não sabia, ninguém falou, ninguém sabia o que fazer, qual era o próximo passo. Nós achamos que nós iríamos morrer, nós achamos que nós, assim, não sobreviveríamos, que seriam poucos a contar, e nós estamos sendo as pessoas que contarão esse momento para os nossos herdeiros. Nós estamos fazendo mais do que nunca parte da história, uma história inclusiva, em que nós tivemos que ser solidários, em que nós tivemos que olhar para nós, o que nós estamos fazendo, as competências que nós temos e transmitir uma segurança para os outros. Bom, fecha esse parênteses da inclusão total, nós estamos em inclusão, ainda estamos. Olhar para uma turma e ter na turma, tomara que todas as turmas tenham pessoas público-alvo da educação especial, tomara. Eu torço para isso, porque eu acredito que tem que ter. Porque é assim que a gente vive a equidade, é assim que a gente vive a diversidade, dando oportunidades adequadas para todo e qualquer conhecimento. Voltando para o gurizinho que voa, para as amarras que nós temos que desfazer. Como que nós estamos aproveitando essa experiência? O que nós estamos fazendo com o resultado das nossas interações? O pai ali, em algum momento, grita para o garoto: você não é normal.
Ali fica derradeiramente colocado o quanto aquilo era sua angústia e o quanto nós, professores em sala de aula, quando a gente não se sente bem ambientado, porque ainda tem um quê de estranheza, a gente pensa, puxa, eu queria aquela zona de conforto onde todo mundo parecia parecido. Mas nunca éramos parecidos, nós nunca fomos parecidos. Mas tinha algo de uma zona de conforto colocada que todo mundo era parecido, que a gente ia aprender assim, todo mundo tinha uma média. Só que a nossa palavra, a nossa frase já traz isso. Se era uma média, e quem não estava na média estava onde? Rodando. Quem não estava na média estava rodando 1, 2 vezes, estava onde? Na classe especial. Quem não estava na média, estava rodando, talvez tenha feito a classe especial, estava onde? Se evadindo da escola. Não é à toa o número enorme de evasão. Não é porque a pessoa não quer. Não é só porque tem os malandros, os preguiçosos. Não acredito nisso, leio muito, não posso concordar. Eu vou olhar muito mais para uma forma de organização pedagógica do espaço e o que é que nós estamos fazendo, incluindo a todos, a nós e aos colegas. E eu digo a nós porque a inclusão não pode ser só por lado de lá, aonde o dedo aponta o lado de lá. Porque eu fico à vontade para problematizar com vocês o que nós estamos fazendo, falando e como estamos convivendo com os nossos colegas professores homossexuais, eles e elas. É uma aproximação real ou é algo só para vitrine? O que nós estamos fazendo com os nossos estudantes indígenas? Quando a gente olha para eles aqui em Porto Alegre, na Rua da Praia, cada uma de vocês vai ter a sua experiência. O que a gente consegue pensar? Eu vou dizer para vocês que o que eu penso é que Brasil horrível que tirou a terra desse pessoal e não conseguiu dar condição de vida adequada. É isso que eu penso. Porque é nisso que eu acredito. Um jeito tal de fazer políticas de não direito, de destituir coisas, de aniquilar e de botar à margem e de deixar e não oferecer o que era, e não sustentar o que já era, e de dilapidar o que poderia ter sido. É para isso que eu olho. Então, pensar essa inclusão não pode ser só quando eu vou ter uma turma e vou falar com ele. É como a gente vive a inclusão. Como é que a gente traduz isso para os nossos filhos? Quando nossos filhos começaram a namorar, foi tranquilo para vocês pensarem, talvez tenha uma relação homo. Nós botamos isso na mesa? Se é para uma questão étnica, nós temos no Rio Grande do Sul, alguns lugares, algumas cidades com um certo predomínio étnico pela sua fundação, tudo bem. Mas é olhar para esses lugares e pensar, quem é que habita esse lugar? Que corpos são esses? Uma educação antirracista não é só porque tem uma negra ou um negro na sala. Não é. Não é pela presença, é muito mais pela ausência. É muito mais pela ausência. Uma educação antirracista tem que ser baseada na ausência desses corpos. Porque é na ausência que mitos vão se construindo. Foi na ausência da pessoa público-alvo da educação especial que mitos foram se construindo sobre elas. Que elas não aprendiam, que elas atrapalham, que elas são difíceis, que elas são hipersexualizadas, que elas só sabem cantar. Gente, isso é mito. Ser hipersexualizada, ela não tem 5 anos e é hipersexualizada. Eu digo isso para vocês de cadeira. Ela tem 12 anos e ela quer beijar, como qualquer jovem de 12 anos. Ela quer passar a mão no corpo do outro. Porque ela está vendo isso na novela, está vendo isso na rua, no supermercado, na praça, no ônibus. Ela está vendo. E se ela for cega, ela está ouvindo. Então, a pessoa está convivendo nesses espaços em que as relações estão se dando e que nós temos que bloquear aqui o estranhamento. Cabe a cada uma de vocês suspender o estranhamento. Eu aceito aquele estranhamento do tipo, mas Ana, eu nunca trabalhei com uma criança com TEA. Ok, nunca trabalhou.
Só que eu vou dizer, tá, mas não é uma pauta nova, né? Falar de autismo, hoje o nome é TEA, nos últimos 10 anos, 7, o nome tem sido TEA. Até então, antes, era o transtorno global do desenvolvimento. Autistas e psicóticos. Tá, então a gente já ouvia. A gente via umas crianças peculiares, as crianças que andam nas pontas dos pés. Pode ser engraçadinho com 2 anos, com 10 anos, andar nas pontas dos pés. Tem algo de estranho aí, tem algo de peculiar aí. Tem algo do voo aí. E aí nós vamos ter que transformar isso. Essa curiosidade que essa criança tem ali, vocês viram que quando o pai olha e não encontra mais ele na cordinha, ele está lá mexendo, né, voando em torno de outra criança no balanço. Especificamente, uma criança com TEA, ela vai e se joga no outro. Não tem essa muralha, porque ela não entende, porque essa é uma das suas características. Ela vai, ela se lança no corpo, ela vê algo interessante, um colar, uma pedrinha da blusa, ela vê um brinco, é o cabelo com uma mecha vermelha, ela vai para o toque. Então, o voo que o garoto faz de ficar no entorno, eu traduzo como a busca da criança com TEA que vai no outro. E eu não vou dizer para a criança, sai daqui. Eu vou dizer para ela, e aí é onde entra o tecnicismo da educação especial para ajudar vocês. Eu vou ter que dizer para a criança com TEA, como se fosse eu e o Adriel aqui, que eu estou vendo aqui na tela. Adriel, se ele fosse a minha criança com TEA, tá? Eu acho que tu quer brincar com a Paula, mas tu vai ter que esperar um pouco. E o Adriel não tá me olhando como ele tá agora, porque se ele tem TEA, ele não tá nem aí para mim fisicamente, mas ele está me escutando. E isso eu não posso perder de mão. A comunicação com as pessoas. Talvez vocês me digam, Ana, pois é, mas está me trazendo algo assim que é bem específico. Sim, é bem específico da educação especial, é onde eu trago que o tecnicismo precisa. Vocês têm que pegar os argumentos legais de vocês e requererem o que lhes é de direito, mas também fazer aquele movimento de tentar se aproximar, de tirar a estranheza do olhar de vocês, de tirar da cadeirinha do pensamento, de tirar a amarra, de começar a se envolver, transformem a amarra num laço que as une, que os une a essa criança. Fiquem perto. Em algum momento, eu fui observar um outro estudante de uma escola pública lá no seu período escolar. E chegou a hora do intervalo, do recreio, né? Ele é pequeno, anos iniciais. E lá fui eu atrás dele. E ele tem TEA. Esse garoto tem TEA. Um TEA bem significativo. Ele não tem a expressão verbal compreensiva, então ele não consegue falar as coisas para a gente entender. Ele tem muitos ruídos. Ele faz da mesa dele um piquenique, porque tem muita coisa na mesa dele, né? E ele está numa turma regular. E aí eu fui observá-lo no recreio. E o guri é esperto, é quando eu digo que as crianças sabem. Ele entendeu que eu estava lá por causa dele, e eu não sentei do lado dele, olhando para o rosto dele. Nunca, nunca. Tu não tem que violar esse espaço e marcar para todo mundo. Viu só, o fulano é tão difícil, tem que ter alguém aqui na sala para olhar para ele. Não, não. Deixa a coisa assim. Se alguém entrar na sala de aula para observar, vamos apresentar como uma visita que quer ver o que a gente faz. Ponto. Não digam que é a visita para ver o Adriel que tem TEA. Não digam. Não exponham o Adriel. Não coloquem na mão da visita o poder de resolver a coisa, porque ela não tem o poder de resolver. Ela vai trazer ajudas, alguns elementos, mas depois quem continua é cada um em uma de vocês. Bueno, e aí eu fui lá, então eu fiquei lá na sala, sentada longe do guri, mas claro, né, um olhar meio que nas costas aqui para poder perceber ele. Eu circulava pela sala de aula, devidamente combinada com a professora da turma. Eu circulava pela sala, ia na mesa dele, ia na mesa dos outros, conversava com os outros, mexia no caderno, ok. E lá veio o intervalo, e lá fui eu, e fui sentar perto dele no recreio. Ele me deu uma olhada, uma mirada bem séria, do alto dos seus 8 anos, me olhou e deu uma rabanada com o corpo. Tipo assim, parar de me perseguir. Então, assim, a gente precisa dizer para eles, entendem? As crianças sacam as coisas.
um pouco do que a Heloísa trouxe ontem, aí é uma das pontes que eu quero fazer com o que a Heloísa trouxe, a questão da antecipação, né? Que ela dizia que a gente tem que dizer para a criança o que tu vai fazer. Gente, antecipar é um dos núcleos de trabalho para alguém com TEA. Porque a pessoa com TEA está nesse mundo dela, nesse lugar, nesse voo, né? Tá lá, com o seu material, rabiscando, pega o caderno, tá todo mundo copiando, e ela tá lá, em volta do quadro, com o seu caderno, e eu tô aqui fazendo movimentos que essa criança com TEA pode fazer. Hoje, em atividades remotas, vocês estão ali já com o dispositivo aberto, alguns estudantes participando, e ele tá lá, caminhando lá atrás da tela, vocês não estão vendo ele. Talvez a família tenha colocado o dispositivo aberto, né? E chega a voz, mas ele não está ali interagindo, olhando os coleguinhas. Não, não tá. Não vai estar. Dificilmente uma criança com TEA estará. Se ela estiver, é pouquíssimo tempo. Aonde eu quero chegar com a questão da antecipação? Nisso, por que a gente se aproxima? Como que nós aproximamos? O que fazemos com o resultado das interações, das aproximações? Nós temos que instituir para a criança com TEA que sim, ela é uma pessoa, que ela tem um corpo e que eu vou avisar a ela o que está acontecendo. Eu vou traduzir para ela aquilo que parece que é o que está acontecendo, do tipo, eu sei, Adriel, que tu quer brincar no balanço agora, mas vamos ter que esperar. A criança não se perguntou, o Adriel não perguntou, vamos pensar que ele é não verbal. Ele não perguntou para vocês. Ele não se sacudiu e não se jogou no chão até. Ele nem se jogou no chão querendo balanço. Mas ele ficou ali naquele em volta, com o seu balanceio. Com a sua fala repetitiva. Arararararararara. E então nós vamos ter que ir lá e significar para ela. Dizer, olha, eu tô achando que tu quer o balanço, mas então tu vai esperar. O fulano vai dar mais 1, 2 voltas, 1 minuto, que for possível de entender. E depois é tu. E quando chegar a vez dele, nós vamos dizer, agora é a tua vez. Eu te falei, né, que ia chegar, então agora é a tua vez. Assim como a Heloísa trouxe a necessidade de antecipar, eu vou trocar a tua roupa, eu vou mexer na tua bundinha, eu vou passar o lenço umedecido que é gelado. E ela trouxe isso muito bem ontem, a questão, o corpo tá quente, e lá vem, né, quem trabalha com bebês e troca a fralda, e bota a fralda, levanta a perna e faz aqui. Essa invasão no corpo tem que ser muito cuidada, porque a gente invade o corpo do outro. Segurar o braço da pessoa é uma invasão. Tu tem que ter permissão. Até porque em tempos que nós vivemos, de lamentavelmente, tanto abuso sexual quanto a criança e adolescente, nós temos que educá-las a não permitir essa invasão assim, de não se acostumar que o corpo seja invadido. Então, nós, educadores, a gente não fez a formação sobre sexualidade, eu não fiz. Alguns talvez tenham feito. Só que a gente é antenado, a gente está lendo, a gente está ouvindo, a gente está participando, a gente está conversando em rede, é conselho tutelar, é serviço social, é a psicóloga, que a Heloísa é uma psicóloga, né? É a psicologia nos ensinando. Então, assim, tem várias redes de saberes aí interligadas e que nós estamos ali, numa escuta ativa com as pessoas, tentando traduzir isso no nosso dia a dia. Então, uma criança com TEA também precisa da antecipação, do avisá-la do antes, do continuar a informá-la no durante e mostrar o resultado depois. Mas eu sei que não segue um fluxo assim, retinho. Que a criança com TEA, o jovem, ele é muito intenso nas suas manifestações. Então, eu sei que mais parece um exame cardíaco, né? Sobe, desce, aqueles risquinhos, do jeito da criança com TEA se manifestar. Mas elas se manifestam. A criança com deficiência intelectual, o jovem com deficiência intelectual, que está ali baratinado para resolver a tabela periódica. Vocês lembram da tabela periódica? Lembram todos os elementos da tabela? Pois é. Talvez alguns aqui tenham colado para passar na tabela periódica. Eu não colei, eu tive que decorar algumas coisas. E uso a tabela periódica, que para mim foi um desafio a tabela periódica. Eu me lembro no meu tempo de ensino fundamental, era um desafio. Vocês passaram pelos desafios de vocês, se não com a tabela periódica, com outras coisas. Mas vocês passaram. E vocês não têm deficiência intelectual, assim,
nós temos necessidades educacionais especiais, todas as pessoas têm NES. A minha NES é usar óculos. Eu, sem meu óculos, não leio nada pertinho, então eu tenho uma NES. Eu preciso do óculos para poder continuar a ler os nomes aqui. Então, eu tenho uma necessidade educacional especial, que é essa. E outras que eu não vou contar agora, que não tem nem tempo. Então, se todos nós temos NES, pensar um estudante com deficiência intelectual, com uma tabela periódica cheia de símbolo, que tu olha é PH, MN, MG, LS, TL, eu estou até inventando aqui uns símbolos, mas são abstratos demais. Foi um jeito que alguém resolveu de significar, de nomear um nome que é enorme: dióxido de carbono, manganês, magnésio, potássio, ferro, oxigênio, gás carbônico. Alguém achou um jeito de dizer, então, que o oxigênio é O. Bom, até tem relação. Tá, e aí o M de Maria com N de navio. É manganês ou magnésio? Tcharam! Nem sempre o que é óbvio é. Então, assim, e aí vocês têm um estudante com deficiência intelectual ali. Ou porque vocês são monitores da turma, pode ser. Ou porque são a professora titular da turma. E tem que fazer entender a tabela periódica. E essa criança, esse jovem, que não é mais criança, já está na tabela periódica, já é um jovenzinho, né? Tem DI, a deficiência intelectual. Então, eu vou ter que ir lá tirar as amarras, as minhas amarras que me impedem, talvez, de entender melhor por onde é que ele vai. Por mais que ele não escreva o nome dele, o meu, Ana, 2 letras e 3, né? 3 símbolos e 2 letras só. Se eu não entendo que Ana é isso, eu vou entender qual é o manganês e qual é o magnésio. Eu vou significar, se a minha identidade ainda não conseguir significar, eu vou conseguir dar a identidade de um símbolo. Eu não estou dizendo que a gente não vai ensinar, nós vamos ensinar a tabela periódica, aproximando do mundo real e possível que esse jovem tem. Não é aproximando da idade mental deles. Um trabalho, o fazendo e aprendendo enquanto educação especial, é esquecer idade mental. Não levem a idade mental como rota de plano de ação. Não é. Porque idade mental, ninguém aqui tem a exata, ou melhor, ninguém aqui mantém o tempo todo a idade mental que deveria ter. Na hora que a gente está lá, dançando feito uma louca, brincando, a gente voltou à nossa idade mental dos 20, dos 50 anos, a pessoa tem que se comportar como se tivesse 50 anos. Quando eu fiz 50 anos, eu me lembro de um post que tinha: não me digam como é se comportar nos 50 anos, porque eu nunca tive essa idade, então eu vou me comportar como eu sei, né? Então, assim, a idade mental, ela é um peso, ela puxa para baixo a experiência positiva que vocês possam ter. Vocês têm que olhar para a pessoa, a idade cronológica que ela tem, os 12 anos, 10 anos, 8 anos, 6 anos, 3 anos. A experiência que vocês estão aproximando dela, tirando a solidão que vocês possam ficar. Eu vou já tentando encerrar para dar espaço para as conversas, tá, Adriel? Tirando as amarras, a solidão de vocês. A estranheza que vocês possam ter com aquele contexto inclusivo, que ele pode ser estranho, mas ele é possível. Não trago a estranheza como impossibilidade. Tirem o cansaço. Uns dirão para vocês: fulano, como é que tu aguenta? Só tu mesmo para dar conta. Meu Deus do céu. Não aceitem esse lugar especial, esse lugar diferenciado. Porque quem fala isso está dizendo: só tu consegue, não vem compartilhar comigo porque eu não consigo. Então vamos devolver para ela: mas eu posso te mostrar como é que eu faço. Que não é fácil. Eu, Ana, digo para vocês, não é um caminho fácil, mas é um caminho possível. Por fim, poder dizer que quando vocês fazem os caminhos de vocês, quando vocês têm as amarras, vocês se escondem, não querem nem falar daquele estudante, porque não conseguem dizer muita coisa sobre eles. Lá no conselho de classe, vocês ficam: tomara que não perguntem muito sobre o Adriel, sobre a Ana, as dificuldades que tem. Tragam o assunto, conversem, envolvam as pessoas. Sabem por quê? Porque ele tem uma chave de troca muito interessante. Porque é o quanto que nós vamos entregar para os outros das nossas experiências, positivas e negativas. Não encapsulem a experiência de vocês. Compartilhem a experiência de vocês.
Tragam o que vocês estão fazendo. Vocês fazem coisas belas. Traduzam isso para os outros. Convidem a fazer com vocês. Não aceitem esse lugar tão diferenciado que é só tu que consegue. Porque no dia que tu não vem, ninguém mais consegue. Opa! Isso é um problema? Porque a inclusão é de todos, a escola é para todos. No dia que eu não venho, alguém tem que poder tentar. Não vai conseguir do mesmo jeito, cada um tem o seu jeito. Vou brincar um pouco. Você tem o seu estilo e a Renner tem todos, né? É o slogan da loja Renner. Cada uma tem o seu estilo, cada um tem o seu estilo. Ninguém vai fazer igual, mas tem que fazer. Tem que fazer. Inclusão é convocar para fazer. Aprender fazendo. Os livros, eu tenho pilhas de livros. E tem situações que vocês vão trazer, você, meu Deus, pois é, né? Tá, e aí vamos tentar entender o contexto, então. Vamos lá, vamos do início. Nome. Não venham com a situação, é um cadeirante, é um surdo, é um deficiente. Não, não é, gente, não é. Eu vou ler aqui os nomes estão para mim, né? É a Márcia, é a Marielle, é a Vanessa, é a Ravena, é o Adriel, é a Sandra. Não é a condição. Não é o branco, não é o negro, não é o indígena. Não é o gay, não é o hétero. Não é. É a identidade que ela tem. Então a gente vai falar de quem. Isso tira o estranhamento, isso tira o isolamento, isso tira a solidão. Abram-se. A inclusão é maravilhosa. E cabe a nós fazermos. O quanto nós vamos fazer vai ser de acordo com as passadas que nós nos permitimos dar. E tomara que vocês deem muitas passadas, muitas. Adriel, paro por aqui para poder abrir para o pessoal conversar, né? Por favor. Prof, eu vou só botar aqui compartilhar aqui para todo mundo poder aparecer. Bom, eu tô aqui, que eu olhei para o relógio e pensei, nem vi o tempo passar, né? Eu só quero te dizer assim uma coisa bem rápida, depois eu vou passar aqui para o pessoal da Secretaria de Educação, que eles têm para eles fazerem as contribuições, aí fiquem à vontade. Vou registrar agora aqui a presença da nossa secretária de Getúlio Vargas, a Sandra. Na sequência, já te passo aí, Sandra. Eu lembro da primeira vez que eu ouvi a tua fala, porque eu tinha muito medo de trabalhar com essa parte da educação inclusiva, porque eu não sabia o que fazer se eu tivesse com um aluno com deficiência. Porque eu não estudei essa área. E aí eu pensava, meu Deus, eu não sei o que fazer. Daí o dia que eu fui na tua palestra, tu falou assim, ó, sabe como que a gente aprende a trabalhar? Trabalhando. Porque esse aluno vai chegar, o autista Adriel é diferente da autista Angelice, então eu não posso trabalhar a teoria do autismo assim tão limitada, né? Ela tem que ser fazendo. Então aquilo me tirou um peso das costas. Eu fui numa visita de estágio depois e tinha 2 alunos na turma com autismo, né? E aí eu falei, vou testar aqui a teoria da palestra da Ana. Fui assim, tipo, interagir, porque a educação é um processo de interação. Eu tenho que saber fazer a leitura das pessoas, independente de qualquer coisa. Sim. E aí o rótulo, que nem tu falou no final, não define nada de ninguém. E eu tenho que ver as pessoas como elas são, independente dos rótulos. Então, para mim, ficou muito marcada na tua fala aquela vez e hoje que... Primeiro, hoje a paixão, né? Pela profissão. E segundo, essa vontade de transformar, porque a gente que trabalha com educação tem que se encantar pelo ser humano. Então, parabéns pela tua fala. Eu vou passar aqui para o pessoal da Secretaria de Educação, se quiserem fazer alguma contribuição aí, alguma fala, alguma pergunta, fiquem à vontade. Sandra, abre o teu microfone. Após isso, professor, tem umas perguntas aqui que o pessoal colocou no chat aqui no Meet. Vai lá, Sandra.
Gabriel, muito obrigada pelo convite, né? Pelo prazer de estar aqui com vocês nesta noite, né? E a prof começou a fala dizendo o que nos motiva a estar próximos. Eu acho que é esse amor pela educação que nos motiva a estar próximos. É o acreditar em que a gente pode ser diferente, em que a gente vai fazer a diferença, não dessa forma arrogante, né? Mas dessa forma de esperar mesmo, de acreditar, de tentar fazer, de saber que a gente é capaz de, né? Nós temos quase a mesma idade, prof, então nós passamos por muita coisa. E quando você falava, como que eu vou contar a minha história? E eu sempre, quando vejo meus alunos, eu penso, o que eu deixei na história deles? Qual a imagem que eles têm da gente hoje? Então, eu acho que a gente, sim, tem que discutir muito. E muitas vezes a gente escuta, né, prof, mas isso de novo, meu Deus, como a gente tem que falar de novo e de novo e de novo até aprender. E olha que a gente demora para aprender, né? E aqui entra a questão, sim, Adriel, da universidade, né? Porque é a questão da formação. E aqui eu acho que um grande desafio que profissionais nós estamos formando, né? Porque aonde que eles vão aprender se eles aprendam a experimentar? Então, sim, um desafio muito grande para as instituições de formação e também para nós, que bom que os alunos, tomara que eles estejam ouvindo, eles aprendam com os mais velhos, porque a gente tem, sim, muita coisa para aprender. E também, muitas vezes, a gente tem uns ranços e que eles saibam filtrar isso, né? Porque a gente tem de tudo. A gente é ser humano, o mundo que está lá fora está dentro da gente também, né, prof? É verdade. Então, eu acho que eles têm que, sim, ver as questões positivas. E é um prazer, prof, se sinta abraçada. E eu espero, do fundo do meu coração, que a gente possa se abraçar pessoalmente num próximo momento, num próximo encontro. Nós temos um evento de educação muito legal em Getúlio Vargas, em parceria com a Faculdade Ideal, que é o Ideal agora, sim, que é o Fórum de Educação, que é um momento muito rico, de muita aprendizagem. Sim. Então, quiçá, né, prof, o ano que vem, de 2021, que é esse ano de esperar, de esperançar, né? Exato. Que a gente consiga conversar pessoalmente. Prazer em conhecer e obrigada pela sua fala. Obrigada, Sandra. Muito obrigada. A gente vai se ver de algum jeito. Eu tenho aqui também o professor Robledo, de Passo Fundo, que gostaria de fazer uma intervenção. Professor, pode ficar à vontade. Bom, professora Ana, boa noite. Fiquei muito feliz com a sua fala, até porque eu utilizo nas minhas aulas da disciplina de Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação Especial e Inclusiva, algumas das suas falas, né, estão disponíveis aí na internet. Dizer, professora, que foi um prazer novamente escutá-la. E quando a professora Sandra fala em que nós temos o compromisso com a formação, eu acho que a Unideal tem esse compromisso com a formação. Semestre passado, as alunas de pedagogia do 7º nível fizeram, dentro do projeto de aperfeiçoamento técnico e prático, elas fizeram uma pesquisa, né, em cima dos deficientes visuais, em cima dos autistas, né, das APAES, e um grupo fez em especial aí sobre a surdez. Falei em especial porque eu não poderia deixar de passar a noite de hoje sem fazer uma intervenção e dizer que esse ano, em setembro, né, nós estamos comemorando, então, o Setembro Azul, que é um mês especial sobre a visibilidade, né, da comunidade surda aqui no Brasil. É uma ação muito importante que traz uma conscientização e homenagens sobre essa população. E nesse sentido, eu preciso dizer que a luta pela inclusão e a visibilidade da comunidade surda é representada pelo Setembro Azul nesse ano, mas é também uma prática diária. Se todos os dias as pessoas surdas sofrem preconceito, são excluídas,
e boa parte daqueles que não compreendem o que significa ser surdo. O real deficiente não é aquele que não ouve, mas aquele que se recusa a escutar e compreender o próximo. É verdade. Então, professora, é um prazer em escutá-la. Fiquei muito feliz, Adriel, que vocês trouxeram a professora Ana aqui. Acho que veio fazer um fechamento da disciplina do semestre passado com as alunas de pedagogia do 7º nível. Muito obrigado e boa noite. Obrigada, Robledo. Muito obrigada pelas tuas palavras. Vamos fazendo junto, vamos nos ajudando, aprendendo um com o outro. Bom, eu tenho algumas questões aqui no chat, então vamos ver aqui. Vamos lá, isso. Eu estou vendo que tem 3 aqui, né? Isso. São essas 3 que estão aqui, Adriel? Isso. Tu quer fazer direto aí, prof? Eu faço, porque eu estou conseguindo ver aqui. A Vanessa perguntou, né, como o laudo pode ser um aliado no planejamento do professor e na construção do seu plano de trabalho. Oi, Vanessa. Então, o laudo, ele é um documento que explica algumas questões orgânicas, fisiológicas daquela criança. No caso de uma criança com TEA, ele traz, inclusive, algumas questões sobre esse funcionamento psíquico dela, né? Mas é só isso. O laudo não vai orientar o trabalho pedagógico, né? Então, eu vejo o laudo como uma informação importante, tanto quanto aquela conversa com a família, a conversa com o professor do ano passado, né? Do outro espaço escolar que a criança frequentava, ou jovem, mas é para isso que ele se basta. É uma informação sobre algumas outras características que a minha formação enquanto docente não me permite fazer. Eu posso até ter algumas ideias, suposições, né? Mas quem vai confirmar alguns dados exatamente clínicos, claro que vai ser a medicina. Tomara que a gente possa fazer um trabalho em rede, validando o poder da ciência médica e o poder da ciência da educação. Porque quem tem que fazer o planejamento, quem for fazer o planejamento pedagógico, não pode ficar olhando para o laudo dessa criança, desse jovem. O laudo, ele não determina o fazer pedagógico. O laudo é um papel. Eu posso trazer aqui para vocês alguns laudos que eu tenho. Se eles chegassem antes de mim, talvez vocês duvidassem. Puxa, será, hein? Mas como será que ela conseguiu? Mas tu já viu isso? Eu disse para vocês, quando eu saí de um colégio de 1º grau e fui fazer o magistério, eu saí do Emílio Massot e fui para o Paulo da Gama, Porto Alegre, pertinho do Presídio Central. E chegou ali, eu gaguejava até dizer chega, né? Até 2025 eu gaguejaria para ler as coisas. E foi quando convidaram que eu saísse da escola. E eu não saí da escola. Né? A minha mãe, que é uma pessoa que tem até a 5ª série do ensino fundamental, a mãe sentou com a diretora e disse que eu não ia sair do colégio, porque a minha mãe tinha certeza que eu tinha condições de ser professora. A mãe dizendo para ela, minha mãe é empregada doméstica com 5ª série, e a mãe dizendo para ela, do alto do seu conhecimento acadêmico, que sabia que eu ia poder ser professora, que aquela gagueira não era comum, porque eu não era gaga até então, eu passei anos num colégio e nunca isso tinha aparecido, e é verdade. Bom, aí então elas me colocaram em stand-by 1 ano. Então tá, então nós vamos ficar observando, mas se a Ana apresentar outras coisas que descaracterizem o grau, o nível de formação do magistério, nós vamos ter que tirar a Ana daqui. Eu não fui fazer fono, porque a minha mãe não tinha dinheiro, minha mãe e meu padrasto. Eu não fui fazer terapia alguma, porque não tinha como fazer. Era só algo do me tranquilizar e poder falar as coisas tranquilamente. E digo para vocês, toda vez que eu ia ler um texto, eu começava assim... E eu tinha um professor, Estemir Vilhena, professor de língua portuguesa e literatura. E o que o Estemir fazia? Já vai começar a radialista. Ali, gente, a narradora de futebol vai começar. Adivinha o quanto isso me ajudava? Ajudava nada, né? Só piorava. Então, eu não gostava de ler em voz alta. E eu vim de um colégio em que eu ganhei medalhas por redação e leitura. E cheguei no magistério e não conseguia. Então, para ver que, assim, os laudos, eles podem ajudar a entender a questão fisiológica, orgânica e até psíquica de alguém. Pode. Mas não vai ser o laudo que vai estar na minha frente aqui na hora que a gente vai abaixar a cabeça e fazer um plano de trabalho. Porque quem faz plano de trabalho é professor, não é médico.
Se a gente for deixar o médico, o terapeuta, entrar na nossa vida pedagógica a ponto de conduzir o plano, nós estamos rasgando o diploma, nós estamos acabando com a nossa função da docência. Porque um docente tem que se pegar em planos de trabalho, nas experiências, vai lá conversar na universidade, vai na Ideal, conversa com o pessoal que está lá, faz parceria, participa das reuniões de redinha, do conselho tutelar com assistência social, vamos falar sobre o todo dessa criança, desse jovem que nos preocupa, vamos conversar com a orientadora educacional do colégio, vamos, para pensar o plano de trabalho. Um plano de trabalho, um plano pedagógico, o que vocês puderam montar esse ano, na situação de exceção que nós estamos vivendo, o laudo não adianta nunca, não adianta. Então, não é o laudo. Então, assim, quando você faz essa pergunta para mim, qual é a importância do laudo, ele é desimportante. Ele é desimportante porque ele não guia a rota pedagógica. Mesmo que o médico for casado com uma professora ou com um professor, na hora, ele está assinando, é por ele médico, não como professor. Em alguns momentos, eu recebia indicações médicas dizendo que o estudante tal, e aí vou usar o Adriel de novo, né? Que o Adriel deveria ser colocado numa escola especial porque ele tem o CID tal. O F70, que é da deficiência intelectual, os F80, que é do TEA. E aí pronto, e aí a mãe vinha para nós ali num trabalho daqueles, né, articulado, pensado, assim, a gente se debatendo, e vinha a mãe em determinado dia dizer, o médico mandou eu botar ele numa escola especial. Oi? Como assim o médico mandou, gente? Quando é que o médico nos chamou para conversar? O médico pediu um parecer da escola, pelo menos pediu um parecer da escola para entender aquele estudante? Fala sério que o médico sentou 1 hora com o estudante, ficou com ele ali, o médico. Aonde é que o estudante mais vai? No colégio. Ele vai no médico, se é público, 3 vezes por ano. Quando consegue. Ou, mais comum, 2 vezes por ano. Ele vai na psicóloga, se serviço público, a cada 15 dias, atendimento geralmente grupal. E eu não estou desqualificando o trabalho nem de um nem de outro. Estou dizendo da frequência. Quem é que está olhando, quem é que tem propriedade para falar daquela pessoa enquanto estudante. E esse estudante vem para a escola todos os dias, com greve de ônibus, com chuva, com alagamento. Ele vem. É aquele que não falta. É aquele que tu pensa, ai, que preguiça que eu estou de ir para o colégio. A gente pensa isso, como disse, é Sandra, né? Sandra, isso. Como disse a Sandra, a gente é humano. Tem aquele dia que tu pensa, ai, pelo amor de Deus, que preguiça, que vontade de a gente cair o mundo e não ir. Só eu pensei isso? Não. A gente pensa isso de vez em quando. E o estudante, aquele, a gente vai meio que se arrastando. Aquele dia, para mim, ruim, naquilo que eu entendo de dia feio, tá? Um dia chuvoso, um frio, carregado de capote, sombrinha, bota, nossa, água até por dentro dos olhos, porque daí molha a lente do óculos. E aí tu vai te arrastando, chega no colégio, tem 10, de uma turma de 30 tem 10. Bah, até que vai ser bacana, então. Naqueles 10, tcharam, tem aquele que levanta a mão e tá sempre falando de alguma outra coisa. E as pessoas, ai, pelo amor de Deus, por quê, hein? Porque eles adoram o colégio, eles adoram vocês, eles nos adoram. E sim, aqui eu li, alguém colocou, que a gente gosta, adora a profissão, adoro, eu escolhi. Foi uma escolha que eu fiz quando eu tinha 15 anos de idade, fazer magistério. Eu quis fazer magistério. Com 21 eu fui fazer, eu estava me formando em pedagogia. Então eu adoro esse lugar, então assim, tem que se divertir, tem que ser bom. Se eu gosto de todo estudante, não gosto, eu sou humana, eu não gosto de todo mundo. Eu não gosto dos meus colegas, não. A gente respeita. A gente aprende a conviver com a diferença, com aquilo que a gente não gosta. Não quero trazer o estudante para casa. Eu amo tanto que eu quero levar para casa. Não, nunca quis. Ele é meu aluno, eu sou professora. Vamos fazer chover com esse estudante. Vamos fazer a diferença. É bem isso, Sandra. Qual é a diferença? Não tem noção. Mas não vai ser agarrado num diagnóstico, que o diagnóstico não explica a interatividade que a Ana, que o Adriel, que a Sandra faz. O diagnóstico não explica o que faz aquele olho brilhar. O diagnóstico não diz quando é que ele vai falar isso pra gente. Eu entendi, Sor, é isso. Tu diz, ai, Jesus, finalmente, é isso mesmo. É isso.
Todo mundo está quilômetros na frente, mas ele é agora, e palmas para o agora. É fantástico ele poder dizer. Seja a gente com direção que apoia, com direção que não apoia, direção que pega no teu pé, direção que é tua parceira. Não sei, a gente habita vários lugares. O mundo não é perfeito, mas o mundo é lindo, o mundo é bacana. E o diagnóstico, ele tem que ficar lá na pasta do aluno, a gente vai ler o diagnóstico. Ah, tá bem. E tomara que vocês leiam o diagnóstico bem depois de já estarem com o aluno. Não façam aquilo. Ah, eu tenho que ler primeiro o diagnóstico. Ah, tá. Vocês estudaram anos de planejamento para dizer que tem que ler diagnóstico, gente. Fala sério. Claro que não. Então, o diagnóstico vai chegar um dia, vocês vão ler rapidinho, vão anotar algumas coisas. E pedagógico vai andar. Eu vou convidar vocês a verem um documentário. A Ravena escreve aí o documentário, tá? Ao longe. A Ravena vai escrever para vocês, a minha assessora pedagógica, um documentário. Show de bola. Vocês vão baixar o documentário, a Ravena vai colocar ali qual é a plataforma. Vocês baixam o documentário e vocês ouçam as famílias falando. Sabe, assim, a gente, enquanto espectador, e é a vida real, são situações reais. Podia ser a vida dos alunos de vocês, podia. Só que ainda não tem filme sobre alguns dos alunos, talvez tenha de alguns outros. Então, vocês vão ouvir o que as famílias falam, o que toca no coração delas, a vergonha que elas têm. É um filho que puxa a roupa da mãe a ponto de deixar a mãe com o seio de fora dentro do ônibus. A gente sabe o que é isso. Aquela criança que grita que os vizinhos do andar de baixo vão chamar o conselho tutelar, porque a criança não para de gritar e estão achando que está maltratando. É uma mãe e um pai que tiveram que se mudar porque o pessoal do condomínio fez um abaixo-assinado e conseguiu passar um abaixo-assinado porque não suporta o barulho daquela criança. É um absurdo isso. A falta de humanização, de empatia, de tentar entender. Se coloca no lugar daquela pessoa. Ah, eu não tenho filho com problema. Gente, isso é um absurdo. Não é dizer que todo mundo tem que ter problema, mas é desfazer a situação do outro sem tu sequer entender o que é que ela passa. Porque essa família, quando vai dormir, tem que chavear toda a casa e botar um cadeado na geladeira e deixar o fósforo longe do alcance. Porque eu sei, eu enquanto vice-diretora da minha escola especial, há 3 anos atrás, nós perdemos um aluno porque os pais dormiram, ele botou fogo na casa e ele se queimou. Ele e o pai e o padrasto morreram no dia e a mãe sobreviveu 1 semana ainda e depois veio a falecer porque ele botou fogo na casa. Você sabe que... E não é porque ele era tinhoso, não é tinhosice. É uma criança com TEA, muito desorganizada, que estava na escola especial, que se masturbava frequentemente na frente de qualquer um. E aí tem gente que vai dizer que é um tarado. Então, assim, a gente tem que tentar entender, né, gente? Desculpe aqui a emoção, mas, assim, é muita coisa, é pelo detalhe, sabe? É poder olhar para essas coisas e trazer isso para cima. Não é soterrar, não é ser invisível, não é tratar isso como uma coisa estranha. É a vida, as coisas são assim. As coisas acontecem. Bom, espero ter assim, falado sobre. Aqui tinha outra pergunta... A questão do rótulo, ninguém é capaz de saber o que o outro é capaz de fazer, a gente não tem bola de adivinhação, não há livro que explique, a diferença está no conviver, é a beleza da convivência, né, do encantamento, das coisas que se criam quando a gente está junto. Sei lá o que vai acontecer, se vai para cima, se vai para baixo, vai ficar no mesmo lugar. Tomara que a gente faça de tudo um pouco para que coisa aconteça e que a gente ande de algum jeito, de mão dada, correndo, um mais na frente do outro, mas que as coisas venham. A Marielle traz aqui, o Rubem Alves, que a educação é o processo pelo qual os nossos corpos vão ficando iguais às palavras que nos ensinam. Quais são as palavras que nos dizem? Quais são as palavras que fazemos ressoar nos outros? Palavras que machucam ou palavras que curam? Sim, Marielle, exatamente isso, é o poder da palavra. Né? É o mesmo, isso que tu está trazendo, para mim, ilustra muito aquela cena que eu vi do estudante levantar a mão para falar e ninguém atender. E a professora se autorizar a dizer que ele não aprende. Aí eu peguei e disse para ela, porque eu tenho, claro, a gente tem ética, tá? Tem. Mas tem coisa assim que fere, e eu fico muito ferida por descasos aos nossos estudantes. Eu fico muito ferida. E eu disse para ela, tu acha que tu está ensinando quem?
Qual que tu acha que é o teu papel quando uma pessoa levanta a mão e quer trocar contigo e tu desfaz qualquer coisa que ela possa dizer? Porque eu acho, colegas, assim, isso das palavras, nós temos que educar as pessoas. É exercício, a gente não para de falar. É como a Sandra disse, a gente vai falar. A educação especial não é pauta de 2020. Desde a Constituição, 1988. Nós estamos numa LDB, que já tem muitos anos, mas antes da atual LDB, as anteriores falavam em educação especial. Só que as pessoas preferiram fazer o que deixa eu ver aqui, o Robledo falou, de não ouvir. Essas são as surdas, porque a pauta estava dada, estava sendo comentado, e as pessoas preferiram fazer, não é comigo. Não, eu não tenho aluno assim. E aí, a partir do momento que não tem aluno assim, acha que não tem que falar. É como eu falei no início da educação antirracista. Não é falar só porque tem um negro, um indígena ou uma outra etnia. Muito pelo contrário, é na ausência que nós vamos ter que falar. É assegurar o tempo todo. Agora que tem alguém com deficiência, que nós vamos falar, tá, esse é o nosso papel? É para esse mundo que a gente vai educar as pessoas? De só olhar quando está acontecendo contigo? Então, porque tu não é cego, tu não vai ajudar o cego a atravessar a rua? Porque tu não usa cadeira de rodas, tu vai ficar impaciente porque o ônibus que tu estás parou na parada de ônibus, que vai subir uma pessoa que usa cadeira de rodas e leva muito mais tempo esse ônibus na parada do ônibus, e tu vai olhar para a pessoa, então, com antagonismo. Tá demorando o ônibus. É disso? Qual é a educação que nós vamos imprimir? Então, qual é o nosso exercício? Então, é poder dizer para os nossos colegas, quando a gente ouve coisas que ferem o direito humano, porque a educação inclusiva é direito humano, é pautada pelos direitos humanos. É o direito de viver, de ser, de estar e de aprender. Eu pessoalmente, a Ana CPF, vê muito mais a educação inclusiva dentro da pasta dos direitos humanos. Porque a partir do momento que eu entendo que a educação é para todos, que todos devem aprender, eu não tenho que ter uma disciplina específica de educação inclusiva, tá? A não ser, claro, para mim, fui buscar uma especialização nessa área. Aí sim. Agora, todos nós devemos ter tido isso ao longo. Por que eu só vou ensinar Libras se eu tiver algum surdo na sala? Não dá para ensinar sinais de Libras antes? É comunicação total, é acessibilidade. Não é bom usar um banheiro no shopping, numa loja, o banheiro acessível? Porque geralmente o banheiro acessível é maior, tem a torneira ali dentro do banheiro, tu fica quase que num banheiro de casa exclusivo para ti. É bom? Então, mas eu só posso usar se eu for cadeirante. Bom, eu não vou disputar o banheiro acessível com uma pessoa que precisa. Se não tem ninguém ali, eu quero o banheiro acessível também. Eu quero poder usar. E inclusão é pensar isso, é tudo para todos. Não é para alguns, é para todo mundo. Então, cuidado com as palavras, com as nossas ações. Nós vamos ouvir coisas que nos contrariam na sala dos professores. Uma das que mais me causam agitação, mas eu não sou nervosa, tá? Eu sou uma pessoa muito calma. Mas eu fico muito agitada quando eu ouço, assim, início do ano. Eu quero só ver quem é que vai pegar a família aquela família, assim, que tá sempre no colégio, sabe? Do Silva, dos Araújo, dos Moreira, dos Machado. Porque, olha, quem é que ganhou o prêmio esse ano, hein? Só quero ver. Gente, pelo amor de Deus, que isso? Que isso? Tu tá dizendo que aquela família te dá trabalho? Tá, mas qual é o teu trabalho, afinal de contas? Talvez o problema seja muito mais em ti, que não conseguiu fazer alguma diferença, do que na família. Porque a família faz o que pode com o recurso que tem. Ninguém controla a família. A gente tenta mandar os nossos filhos. A gente tenta dizer para eles o que eles têm que fazer. E vão lá e fazem as pequenas pestes do jeito que elas querem fazer. As minhas já são adultas. E não me alegram o tempo todo. Não tem, fazem tudo que a Ana pediu. Mentira! Não fazem nada. Tem coisa que faz da cabeça deles. E aí, fazer o quê? E aí, vamos nós, dentro do colégio agora, dizer que a família tem que levar no posto. Desejável que leve no posto de saúde, desejável que não perca a consulta, que demorou 1 ano para chegar, desejável que não perca o exame que fez 1 ano atrás. Mas daí tu vai dizer que não dá para fazer porque a família não fez? Qual é a família que é excelente? Nenhuma é excelente. Então, se cria dentro da escola um senso, um lugar errado, um falso lugar, de que é só a gente dizer e o pai tem que fazer. Se o pai não fez, o pai é ruim. Não é ruim nada. Ele tem lá o
conhecimento que teve, talvez o mesmo que o nosso, talvez seja mestrado também, academicamente tranquilo, mas ele tem uma história e naquela hora ele é pai e mãe, ele enxerga daquele jeito, de ser pai, de ser mãe, de ser vó, de ser tia. É isso que as pessoas fazem. Se é pedagógico, não é para a família. Tomara que a família acompanhe, tomara que seja parceira, tomara que compreenda os nossos pedidos, tomara que sim. Mas não é porque ela não fez que eu vou me autorizar a chegar naquele ano letivo e dizer que ganhar aquela família é um peso. É um peso eu ouvir esse tipo de coisa. E aí é onde, Marielle, eu concordo contigo, dessas palavras tem um peso que eu me sinto muito à vontade para dizer, não, de novo isso, o que está acontecendo? Sabe? É dizer para... Ou aquela outra coisa horrível, da pior turma para a estagiária. Senhor, que castigo. Quem sabe fazer, quem está lá catedrático, não quer pegar. E dá para uma pessoa mais nova na profissão, porque então ela tem que passar por esse desafio. Que isso? Que falta de respeito é essa? É tu entregar uma coisa que ninguém conseguiu fazer, sei lá eu por quê. Eu até tenho suspeito, não vou nem dizer aqui para não ser desagradável, e entregar para alguém que está ali, lendo ainda como é que se faz as coisas, que não tem segurança, não tem autonomia, não tem expertise, porque eu estou no colégio há 20 anos. Não, mas a melhor turma é da fulana, porque ela ajudou a botar o tijolo no colégio. A fulana, então, que seja muito disponível com a gente e vai nos ajudar a pensar outras coisas, porque ela tem visto muita coisa acontecer. Ela está atendendo a terceira geração daquela família. Bueno, então, assim, muito cuidado com o que a gente diz e o que a gente mostra, né? A gente tem muitos exemplos mesmo, assim, tem muita coisa, porque, afinal de contas, são 30 e poucos anos de trabalho, então, eu estou conversando com vocês aqui, pensando, eu sei que já passei da hora, me desculpa, eu vou aqui responder mais um pouquinho aqui. O currículo é feito de palavras, conteúdos, campo experiência, objetos de conhecimento. Na minha opinião, deve haver adaptação do currículo, com certeza. Eu sou da turma, Marielle, que acredita na adaptação curricular. Eu sei que a tendência hoje para os teóricos em educação, e aqui falando na Ana Paula Zarbinski e na professora Eniceia Mendes, da UFSCar, elas têm trabalhado muito mais na lógica do desenho universal, que eu também acredito. Mas pensando esses tempos todos, bem isso que tu escreveste, e a experiência e as vivências que nós temos enquanto escola, nós nem conseguimos avançar mais ainda para a lógica de que o estudante está aprendendo, porque o acesso está dado. A permanência está. A permanência com qualidade, sei. E isso é aprendizagem. É aprendizagem e avaliação. Se isso ainda está embolado para nós, e está ainda embolado para nós, isso não está tão assim apropriado por todo mundo, coordenação pedagógica, porque isso tem que estar na mão da coordenação pedagógica, sim. É o papel dela, quando existe. Orientadora educacional, de ajudar a fazer algumas pontes. Direção de escola, eu disse, não é isso para tu, Marielle, professora, para o Adriano, não é nós, escola, é equipe, é fazendo junto, é abaixando a cabeça, vamos estudar, grupo de estudo, vai ler esse texto, vamos devolver isso aqui, não é assim, lá vem de novo estudar, textinho para estudar, bom, né? Ou a gente faz melhor ou faz a mesma coisa, mas também depois não se queixa. Bueno, então assim, como a gente ainda está num contexto de falarmos da permanência e aprendizagem, eu ainda uso muito, 90%, a adaptação curricular. Acredito nisso, gosto dos teóricos, assim, que se tem buscado falar de adaptação curricular, até porque a adaptação curricular não está na seara da educação especial, está na questão das dificuldades de aprendizagem. Emília Ferreiro, Sara Paim, lá vem elas falando já há algum tempo sobre as modalidades de aprendizagem, e isso não era educação especial. A educação especial ouviu esse papo, gostou, foi lá e pegou bastante para si também. Então, eu sou uma pessoa que incentiva as escolas e as redes a fazerem adaptação curricular, mesmo sabendo que hoje o desenho universal deve ser mais pautado, mas eu penso que é uma questão de experiências, de vivências daquela comunidade docente, de poder pensar a aproximação dos conteúdos, a tabela periódica. Como é que tu dá conta de tabela periódica uma pessoa mal alfabetizada e que a questão do numeramento ainda não está bem definida? Tu não vai dar a tabela periódica? Vai dar, vai apresentar a tabela periódica para ela. Mas, assim,
a tabela periódica com muita informação. Talvez o que ela tenha que fazer, no caso fosse eu, é olhar uma tabela periódica pronta, ter um gabarito, então, né? E ter uma tabela periódica com lacunas. As lacunas se restringindo exatamente às letras do meu nome, que é Ana, o A e o N. Então, eu vou procurar onde é que está meu gabarito ali, aquele símbolo que tem A e N, e vou ver naquela outra folha onde é que está faltando para eu completar. Ah, mas é só isso. Ah, mas está todo mundo aprendendo os elementos. Isso é falsear, é dizer que é inclusão, mas não é, tu está só excluindo. Não. Excluindo eu estaria se desse folhinha para pintar. Se eu desse folha para recortar. Assim, umas coisinhas, umas palavrinhas soltas, nada a ver. Agora, se eu vou dar dentro daquele contexto do que nós estamos falando, e que a turma toda está pensando, e ele também vai estar pensando, ele e ela, tabela periódica, aí eu não estou excluindo. Eu estou fazendo com que ele também acesse o mesmo campo de conhecimento, a mesma área central, que é a tabela periódica e os elementos, e as suas representações, naquilo que ele consegue. Ele não vai decorar, talvez, como os outros, por que esse elemento está para cá? Porque tem menos gases, por que está para lá? Talvez isso não. Mas então não dá para dizer que está no 7º ano. Está no 7º ano, sim. Eu não tenho certeza em qual é o ano que se dá, tá? Me desculpa se eu errei. Mas assim, ela está envolvida na mesma experiência de aprendizagem dos outros. E aqui é onde a equidade vem. Para ela acessar esse objeto de conhecimento, eu vou aproximar muito mais da potência que ela tem, tá? Então, eu acredito na adaptação curricular, eu valido, eu acho que é bem por aí, mesmo sabendo que o pessoal já avançou. Só que eu acho que para nós, em muitos lugares do Brasil, porque eu tenho circulado um tanto também, por live ou presencialmente, nós não temos isso ainda tão maduro da adaptação curricular nas nossas redes, tendo sido experimentado. Profe, tá, Ravena. Sim, pode falar, Adriel. Eu vou ter que, infelizmente, a gente tem que ir encerrando aqui. Tá bom. Eu, por mim, continuaria, mas aqui a gente vai ter que... Não sei se tem mais alguma pergunta ali no chat, e eu queria só registrar aqui que tem muitos comentários te parabenizando lá no YouTube. Obrigada. Eu gostaria de abrir mais opções aqui de fala para o pessoal que está aqui conosco. Muito obrigado pela participação, mas infelizmente o nosso tempo... A gente pode combinar em uma outra parte 2, porque... Desculpa, gente. Imagina... Desculpa por ter me alongado, ter sido tão prolixo em alguns exemplos, tá bem? Por essa maravilhosa experiência formativa, por favor. Imagina. Eu te agradeço, um espaço aqui para tu encerrar, depois a gente agradece, quero agradecer aos professores, a Secretaria Municipal de Educação, e dizer que a gente tem que ir desconstruindo essas barreiras, pois a escola é o lugar de ensinar para a vida, né? Então, e a vida somos todos nós. Exato. Obrigadão, prof, e eu deixo um espaço aí para tu se despedir. Tá bom. Ai, Adriel, obrigada de coração, sabe? E assim, colegas professores e futuros professores, para quem ainda não exerce, né? Essa nunca é uma questão de dinheiro. Claro, assim, que as coisas vêm, a gente é contratado, é pago por um serviço, ok, mas é para além disso, entendem? Porque eu acho que a gente tem que compartilhar os conhecimentos da gente, a gente tem que ouvir as pessoas, tentar se aproximar daquilo que elas estão pensando, sabe? Porque só teorizar não está em nada. Então, ter a experiência de conversar, né? De passar um pouco do horário, eu acho que é um pouco bastante até, né? Passar um pouco do horário, vocês terem ficado. A experiência, para mim, também é muito importante. Tenho convicção disso, que isso não é uma coisa de mim para vocês, é de nós para nós. Porque para eu estar aqui falando essas coisas, eu tive que estudar, escrever coisinhas, né? Vai lá, rever, organiza, para poder fazer uma entrega adequada para as pessoas que as pessoas merecem, né? Vocês merecem, professores merecem sempre, educadores merecem muito, muito uma educação de qualidade, acesso ao conhecimento, e faço, por favor, o que eu disse, se munam de argumentos técnicos, vão para as pautas de vocês, de conversa, de debate, com conhecimento, leiam as coisas, nem sempre a gente tem tempo para ler tudo que a gente gostaria, assistir todas as lives que a gente gostaria, mas assim, façam isso, eu estou à disposição de vocês. Ravena, bota o nosso Instagram, por favor, ali, para o pessoal, para quem quiser, né, se aproximar da gente, conversar também. Fica o meu agradecimento pela escuta de vocês.
pelas palavras, pela gentileza, né, por estarem. Muitíssimo obrigada. Até um breve. O ano que vem, esse ano, não sei, mas é sempre até um breve, tá bem? Um abraço para vocês. Eu fico agora escutando as demais pessoas. Muito obrigado, professora Ana. É um prazer sempre. Gente, muito obrigado. Encerramos com chave de ouro aqui. Amém. Obrigadão.